أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Meus queridos ulama e kiram, irmãos e irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala, através do seu altíssimo poder, através da sua majestade, criou diferenças na face da terra. Allah subhanahu wa ta'ala criou certas diferenças na humanidade, não para tirar o valor ou para desonrar. Porém, Allah subhanahu wa ta'ala criou isto dentro do seu sistema por vários motivos e vários objetivos. Se nós analisarmos, no Dunya temos vários grupos de pessoas, várias elites, várias galáxias. Temos, por exemplo, o grupo dos médicos, temos o grupo dos advogados, temos grupos dos professores, dos enfermeiros, e cada um destes grupos é importante por causa da sua tarefa. Porém, meus queridos irmãos, tem um grupo de pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala deu a eles um certo privilégio, um certo valor, que infelizmente este valor, este privilégio não está a ser observado pela maioria dos crentes. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou em vários ahadiths o valor dos ulamás, os sábios, aqueles que têm conhecimento islâmico. Allah subhanahu wa ta'ala próprio mencionou vários ayats, vários versículos, onde Allah subhanahu wa ta'ala demonstra o valor e enaltece os ulamás. Hoje em dia, infelizmente, esta é uma conversa, não é um bayan. Até tínhamos de pedir os ulamás para não estar. Porque infelizmente hoje em dia, por causa das nossas diferenças de opiniões, awam, pessoas no geral, proferem palavras negativas para ulamás, pessoas que têm conhecimento de din. Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Esta é uma questão que não precisa de resposta. Allah subhanahu wa ta'ala pergunta: será que aqueles que têm conhecimento do din e aqueles que não têm conhecimento, eles são iguais? Eles podem ser iguais? Não é possível. Aquele que tem conhecimento também de medicina e aquele que não tem não são iguais. Porém, meus queridos irmãos, hoje em dia, o alim, ele é uma pessoa também. Ele vai cometer falhas também. Porém, em nenhum momento o muçulmano ou o crente tem o direito de apontar o dedo a um alim. Independentemente se este alim está de acordo com as nossas opiniões, independentemente se este alim corresponde com aquela nossa expectativa ou não. Allah subhanahu wa ta'ala, meus queridos irmãos, diz no Corão que Shahida Allahu annahu la ilaha illa. Este é um exemplo. Shahida Allahu annahu la ilaha illa. Que Allah subhanahu wa ta'ala testemunha que Ele é o único Deus. Wal malaika.
Os anjos também testemunham isto. E o outro grupo, e o único grupo que Allah subhanahu wa ta'ala juntou com o seu nome, com os malaicas, que testemunham que Allah subhanahu wa ta'ala é o único, Allah subhanahu wa ta'ala trouxe lá os ulamás. Wa ulul ilm. Então, meus queridos irmãos, temos vários ayats, vários ahadiths, para demonstrar qual é o valor de um alim. Hadith mencionamos no início. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: Inna mathala al-ulama'i fil ardi kamathali an-nujumi fis sama. Que o exemplo do alim na terra é como o exemplo das estrelas nos céus. Yuhtada biha fi dhulumati al-barri wal-bahr. Que através das estrelas, antigamente, hoje em dia já não é assim, ou já não é tão comum, mas antigamente as pessoas usavam as estrelas para guiarem-se, para saberem o caminho. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faz referência no hadith que os ulamás na terra, eles são como aquelas estrelas no céu, que a pessoa, o viajante, quando precisa de saber, de estar guiado, que eu tenho de ir para o tal sítio, eu tenho de ir para o tal sítio, esta pessoa ia usar as estrelas para ficar guiado. Então, desta mesma forma, a humanidade, meus queridos irmãos, precisa dos ulamás para estarem guiados. Estes alimos são como estrelas. Yuhtada biha fi dhulumati al-barri wal-bahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dá exemplo e diz que estas estrelas são usadas na escuridão, seja ela na terra, seja nos mares, mesmo aqueles que estão no mar também. Quando precisam de orientação, olhavam para as estrelas e conseguiam ter a orientação desejada. Hoje em dia, este alim, porque não está de acordo com a minha opinião, ele já não serve, ele já não tem este brilho. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam depois disse no hadith: "Fa'idhan tamasat an-nujum", quando o brilho deste alim sair, meus queridos irmãos, o brilho do alim não sai. Isto é, a pessoa ou o homem menosprezar o valor daquele alim, então automaticamente está a tirar o brilho daquele alim. E de forma automática, se aquela estrela já não tem brilho, ela já não vai conseguir guiar. Como é que eu vou ver aquela estrela na escuridão? Se já não tem brilho, já não tem aquela coisa que conseguia fazer ser distinta. Então, quando o brilho do alim sai, estamos a mencionar que o brilho do alim não sai. Infelizmente, nós é que apagamos este brilho dentro de nós. Simplesmente porque este alim não está a corresponder com as minhas ideias. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse que فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse isso para os sahabas, que aqueles dentre vós que viverem depois de mim, depois de eu morrer, aqueles de vós que ficarem, vão ver muitos ikhtilafs, vão ver diferenças de opinião. Rasulullah falou isso para sahabas. E meus queridos irmãos, hoje em dia, nós achamos que todos vão corresponder com nossas ideias? Todos vão estar a favor das nossas ideias? Não, não vai acontecer. Mas é obrigatório para cada irmão muçulmano respeitar aquele outro, independentemente da sua opinião. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam no Hajjatul Wida, foi mencionado este hadith ou no Hajjatul Wida ou um pouco antes do Hajjatul Wida, nas últimas palestras de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Muslimu akhul muslim, um muçulmano é irmão do outro muçulmano. E depois Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou algumas coisas. La yadhlimuhu, não vai oprimir, não vai injustiçar o outro. Wala yakhzuluhu, não vai abandonar o outro. E wala yahqiruhu, um muçulmano não vai menosprezar o outro irmão muçulmano. Hoje em dia nós estamos a falar de menosprezar o irmão muçulmano, estamos a falar de menosprezar a quem? Um alim de din, aquela pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala está a usar a ele para exaltar, para enaltecer o seu din. Hoje em dia, uma pessoa normal, simplesmente porque alim, por exemplo, infelizmente, não fez o Eid no mesmo dia com ele, aquele alim perdeu o valor. Não! Hoje em dia, meus queridos irmãos, nós é que estamos a tirar o brilho dos ulamás. O brilho dos ulamás hoje em dia está a ser tirado com os próprios muçulmanos.
Os kufares, etc., nem sequer sabem do que está a passar. Se Maulana tal fez Eid num dia, eu fiz, e o outro alim faz o Eid no outro dia. Wallahi, meus queridos irmãos, isso não nos dá o direito de apontar o dedo a qualquer um deles. Não é questão de quem está certo. Aquele assunto acadêmico, vamos deixar com eles. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: Min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la yani. Faz parte da beleza do Islã de uma pessoa. Faz parte da beleza do Islã de uma pessoa ele deixar tudo aquilo que não lhe diz respeito. Assunto de ulamás, vamos deixar com eles, meus queridos irmãos. Eles vão debater. Se eles não terem consenso, também não é problema deles. Assunto dos médicos, nós costumamos já debater. Por que um médico deu aspirina a este? Por que deu diclofenac a este? Nós costumamos já debater estas coisas? Não. Mas assunto de din, assunto de ulamá, todos nós ficamos muftis de um dia para o outro, meus queridos irmãos. Temos de respeitar os ulamás. Cada um de nós. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Ya ayyuhalladhina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakuna khayran minhum. Que é um ayat longo, porém, dentro deste ayat, Allah subhanahu wa ta'ala está a falar dos crentes no geral, que nenhum muçulmano la yaskhar tem o direito de abusar, tem o direito de mandar indiretas para outro muçulmano. Allah subhanahu wa ta'ala estava a falar para aqueles que têm imã, no geral. Então vamos lá colocar os ulamás dentro deste ayat. Vamos a perceber? وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Hoje em dia um alim, porque não fez Eid mesmo dia comigo, aquele já deixou de ser alim. Mando indiretas no WhatsApp, Facebook. Mandamos todo tipo de indireta, meus queridos irmãos. E não deveria ser assim. A diferença de opinião não deveria ser motivo de nós estarmos a lançar pedras para estes ulamás. Se eu não concordo com a opinião de Maulana tal, não é problema. Não é problema. Eu não sou obrigado a concordar com a ideia dele, meus queridos irmãos. Isto, inshallah, os ulamás vão tentar resolver também. Mas são coisas que sempre existiram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: Ta'allamu al-ilma wa'allimuhu an-nas. Que procurem o conhecimento de din e ensinem as pessoas. Depois, ta'allamu al-fara'id. Procurem conhecer esta ciência de fara'id, que tem a ver com mirath, herança, etc. Procurem saber isto. Wa'allimuhu an-nas. E ensinem as pessoas. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam continua. E depois Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: فَإِنِّي مُرْءٌ مَقْبُوضٌ. Eu serei uma pessoa que vou deixar este dunya. Então procurem o conhecimento de din e ensinem as pessoas, porque eu vou deixar este dunya. E depois Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: وَالْعِلْمُ. E o conhecimento também vai ser retirado do dunya. E depois Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ. Os fitnas vão começar. Os fitnas vão começar. Até ao ponto, palavras do hadith, até ao ponto de duas pessoas começarem a divergir, حتى يختلف اثنان, até que duas pessoas vão começar a divergir fil farida, em algo que é obrigatório do din. Mas estas mesmas duas pessoas, لا يجدان أحدا يفصل بينهم. Estas duas pessoas não vão conseguir encontrar uma única pessoa para lhes dar a decisão. Porque vai existir muita divergência. Mas em nenhum momento o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse que se você tem divergência com fulano, insulta ele. Em nenhum momento o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse que se fulano tem opinião diferente, você deixa ele. No tempo de Musa alayhi salatu wassalam, no tempo de Musa alayhi salatu wassalam, quando Musa alayhi salatu wassalam foi enviado para falar com Firaun, o que Allah subhanahu wa ta'ala disse para Musa alayhi salatu wassalam? Idhaba ila Firaun. Que, ó Musa, tu e Harun vão ter com Firaun. E como é que vocês devem falar com ele? Faqula lahu qawlan layyina. Usem palavras doces, palavras boas. Hoje em dia,
a pessoa não manda, não fala, não insulta o alim na cara, mas nas redes sociais, mandamos todo tipo de indireta para o ulamás, simplesmente porque tem ideia diferente comigo, ou simplesmente porque fez Eid num dia diferente com o masjid que eu estou a fazer salah. Wallahi, meus irmãos, nós não temos este direito. Nenhum de nós. Se ele tem diferença de opinião comigo ou não, isso pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah vai decidir para nós. Allah é que vai decidir para nós. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu diz: Kun aliman ou muta'allima. Torna-te alim, torna-te um sábio de din, ou muta'allima, ou pelo menos um estudante de din. E se nem essas duas coisas não conseguiu, ou mustami'a, pelo menos aquele que escuta dos ulamás. E wa illa, se não conseguiu nem ser alim, não conseguiu ser estudante de din, não conseguiu escutar palavras do alim, fa'ahibba al-ulama. Então, pelo menos, ame os ulamás. E se isto também não conseguiu, Abu Huraira disse: Wala tubghidu. Não podemos detestar a eles. Nenhum de nós tem direito de detestar um alim. Inna al-ulama warathatul anbiya. Os ulamás são herdeiros de quem? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Os ulamás são herdeiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abdul Aziz menciona palavras aproximadamente de Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Ele diz: In istata'ata fakun alim. Se conseguir, se tiver a capacidade de aprender o din, aprenda, torna-te um alim. Mas, fa in lam tastati', se não conseguir, então, fakun muta'allima, então torna-te um estudante de din, senta na companhia dos ulamás. Mas se não consegue isto, ele também mencionou lá que não detesta os ulamás. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: a dunya mal'una, que o dunya, tudo que está no dunya, está a ser amaldiçoado por Allah subhanahu wa ta'ala. Tem algumas coisas que não estão a ser amaldiçoadas por Allah subhanahu wa ta'ala no dunya. Quais são estas coisas? Dhikrullahi wa ma wala wa alimun aw muta'allim. O alim de din não está a ser amaldiçoado. O estudante de din não está a ser amaldiçoado. Hoje em dia este alim, nós tiramos de lá onde ele estava quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deixou ele, naquele lugar tão elevado, e deixamos ele embaixo. Estamos a colocar este alim no pior dos lugares por causa de nossas diferenças de opinião. Wallahi, meus irmãos, nós não temos direito disto. Este nosso tópico, quando estava a dar aulas, hoje mesmo, um dos estudantes mencionou isto, que Maulana, na semana passada, onde eu fiz Salatul Jumu'ah, alguém estava, no nosso português, alguém estava a bombar o alim, porque fez Eid no dia diferente. E as pessoas foram divulgando aquilo, foram fazendo piada com aquilo. Nós não temos este direito. Os ulamás, meus queridos irmãos, são herdeiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No Coran, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Aqui temos hufazes também. Allah subhanahu wa ta'ala mencionou que Allah elevou aqueles que têm imã entre vós. E o segundo grupo que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou que ele elevou, qual é? Aqueles que foram dados o conhecimento de din. Allah subhanahu wa ta'ala enalteceu estas pessoas. Hadith Imam Ahmad rahimahullah vê: Inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhi shaybati al-muslim. Faz parte de honrar, de dignificar Allah subhanahu wa ta'ala. Faz parte de dignificar Allah subhanahu wa ta'ala. Cada um de nós honrar os idosos. Essa é a primeira coisa. Honrarmos os idosos, aquelas pessoas que já têm cabelo branco, etc. Faz parte de ijlalillahi ta'ala. Honrarmos e dignificarmos Allah subhanahu wa ta'ala. E a segunda coisa que vem no hadith
وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. Esta é a segunda coisa, aqueles que estão a segurar o Corão, estão a proteger o Corão. Aqui vamos incluir os hufazes, vamos incluir os ulamás também. Então, honrarmos eles faz parte de honrarmos Allah subhanahu wa ta'ala. Honrarmos os ulamás faz parte de honrar Allah subhanahu wa ta'ala. Dignificarmos os ulamás faz parte de dignificarmos Allah subhanahu wa ta'ala. No tempo de Musa alayhi salatu wassalam, é incidente longo. Quando Musa alayhi salatu wassalam saiu com um grupo de crentes, então no regresso Musa alayhi salatu wassalam, quando Musa alayhi salatu wassalam saiu, tinha deixado Harun alayhi salatu wassalam, seu irmão. Quando Musa alayhi salatu wassalam regressou, Musa alayhi salatu wassalam encontrou o seu povo, os seus seguidores, a adorarem outras coisas além de Allah subhanahu wa ta'ala. No Corão vem mencionado um vitelo. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا, etc. No juzo 9 Allah subhanahu wa ta'ala menciona este incidente. No juzo 16 também Allah subhanahu wa ta'ala menciona este incidente. E quando Musa alayhi salatu wassalam voltou e encontrou aquela situação, ele quando saiu as pessoas estavam a adorar Allah subhanahu wa ta'ala, mas quando ele voltou encontrou outra situação, ele ficou furioso, etc. Então Musa alayhi salatu wassalam, até neste ayat vem que ele até deixou, em poucas palavras, o Corão. Naquele tempo, as escritas divinas ele deixou no chão. Estava tão furioso, tão zangado, que até deixou as escritas divinas no chão. Neste mesmo ayat, وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي عَجِلْتُ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ. Estava tão frustrado quando voltou, encontrou as pessoas a adorarem outras coisas além de Allah subhanahu wa ta'ala. Este vitelo, neste caso, que vem mencionado no Corão. Então ele, naquela zanga, ele pegou o seu irmão. Ele pegou o seu irmão, porque ele deixou seu irmão, Harun alayhi salatu wassalam, como sucessor, como khalifa, como administrador daquelas pessoas que estavam ali. Então ele, na zanga, pegou seu irmão. No Corão vem mencionado que ele pegou seu irmão na barba e no cabelo. Então Allah subhanahu wa ta'ala menciona estas palavras no Corão. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. Allah subhanahu wa ta'ala menciona, são palavras muito fortes. Para nós entendermos, precisaríamos de muito tempo para explicar, porém vamos tentar resumir. Quando Musa alayhi salatu wassalam viu aquela fraqueza, vamos supor que era uma fraqueza no seu irmão, não conseguiu gerir os crentes que estavam ali. Harun alayhi salatu wassalam não conseguiu gerir. E vem mencionado aqui, Innal qawma istad'afuni. Noutra parte do Corão vem que o meu povo considerou-me fraco, por isso que deixaram de me ouvir. Wakadu yaqtulunani, eles estavam prestes a matar-me também. Vem mencionado nos riwayats que estas pessoas pararam de ouvir Harun alayhi salatu wassalam, começaram a adorar o vitelo, porque consideraram Harun alayhi salatu wassalam fraco. E quando ele tentou reagir também, vamos supor, foi ameaçado, etc. Então ele ficou sem opções e deixou eles fazerem aquilo. Porém, meus queridos irmãos, nestes ayats tem uma parte muito importante, que Harun alayhi salatu wassalam disse para seu irmão, que o meu irmão, não me agarres assim, estou a tentar trazer uma imagem deste incidente. Disse, meu irmão, não me agarre pela cabeça e pelo cabelo, pela barba e pelo cabelo, porque isto pode criar divisão no Bani Israel. Este é um ponto. E se tu me chamares a atenção aqui, chamares minha atenção aqui à frente destas pessoas, Musa alayhi salatu wassalam voltou, estava zangado. Não chamou o seu irmão à parte, com carinho. Na frustração, chamou a atenção ali mesmo. Então, seu irmão logo mencionou, Musa, e usou palavras também de amor, filho da minha mãe, meu irmão,
não faças isto porque vais dividir Bani Israel, vais dividir o nosso povo. Como é que vai dividir o nosso povo? Se eu, por acaso, não posso levar o nome de alguém, mas, por exemplo, se eu, numa palestra, eu começar a mencionar os erros de um outro alim, ou as falhas de um outro alim, o que é que eu estou a fazer? Amanhã aquele alim há de vir sentar aqui, vai dar um baiano, pode ser o último baiano do mundo, o melhor baiano do mundo. Aquelas palavras daquele alim não vão ter o mesmo efeito. Eu já dividi o povo. Quando nós fizemos isto, nós estamos a prejudicar o Islã, meus queridos irmãos. Nós estamos a prejudicar aquele alim, porque amanhã aquele alim vai ter uma coisa boa para falar, porém ninguém vai lhe ouvir, porque nós já mencionamos todos os defeitos dele, já falamos mal dele. Então este era um ponto. Vamos criar divisão, vamos ter seguidores de Maulana tal, seguidores de Maulana tal, e não é isto que nós queremos. Não é isto que nós queremos, meus queridos irmãos. E outra coisa, Harun alayhi salatu wassalam mencionou: "Fala tushmit bi al-a'da", o meu querido irmão, os inimigos vão rir-se de mim. Os inimigos vão rir-se de mim, vão me desvalorizar. Os inimigos, Harun alayhi salatu wassalam estava a falar de que inimigos? Alguns eram aqueles mesmos seguidores que consideravam ele fraco. Então agora estão a chamar a atenção, tá vendo? E hoje em dia nós, muçulmanos, é que fizemos piadas do Islã. Nós, muçulmanos, é que estamos a fazer piadas para ulamás. Por exemplo, no mês de Ramadã, muitos de nós acompanhamos, às vezes, nós próprios divulgamos vídeos, por exemplo, alguém a dirigir tarawih muito rápido, de forma errada, de forma incorreta. Nós divulgamos aquilo como uma piada. Quantos massajids fazem tarawih bem feito? Nós divulgamos aqueles tarawihs? Não divulgamos. Mas aquelas piadas, por exemplo, alguém a quebrar jejum às escondidas, não estamos a divulgar aquilo. Nós, como muçulmanos, estamos a tirar a honra do Islã. Nós próprios é que estamos a fazer esta divulgação errada. Por isso, meus queridos irmãos, temos de tentar parar, ponderar. Na divergência de ulamás nós não vamos entrar. Em português nós dissemos sempre, falamos que quando dois elefantes estão a lutar, quem é que sofre? É o capim. Se Maulana tal e Maulana tal tem divergência, aquela divergência é com eles vão se entender. Nós hoje em dia criamos um ódio para um alim, porque ele teve divergência comigo, mas aqueles dois alims, eles conversam, eles se amam, mas os seguidores deles é que não gostam, simplesmente porque ele fez o Eid dia seguinte. Nós estamos a inferiorizar esta divergência que possa existir, não. Mas nenhum de nós, meus queridos irmãos, ninguém tem direito de apontar o dedo a um alim. Innal ulama warathatul anbiya. Os ulamás são herdeiros dos profetas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não deixou riqueza. Geralmente, quem é que torna-se herdeiro? Herdeiro costuma ser uma pessoa que nós não conhecemos, uma pessoa estranha, uma pessoa de longe. Herdeiro geralmente é alguém que nós amamos, alguém que nós temos uma aproximação com ele. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: "Man yuridillahu bihi khayran", toda aquela pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala deseja o bem para ele, o que Allah subhanahu wa ta'ala faz? Faz ele rico. Yufaqihu fi din. Allah dá ele o conhecimento do din. Hoje em dia este conhecimento do din, este bem que Allah subhanahu wa ta'ala deu a ele, Rasulullah que disse que Allah, quando quer o bem para alguém, Allah dá ele o conhecimento. Hoje em dia esta pessoa tem tudo que nós estamos a ver, tem todas as provas. Ele é uma pessoa excepcional perante Allah subhanahu wa ta'ala. Porém, nós estamos a desonrar aquela pessoa. Desonrar qualquer pessoa já é pecado. Desonrar qualquer pessoa. Lá, yahqiru, um muçulmano não menospreza o outro muçulmano. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse no hadith, no mesmo hadith que estávamos a mencionar, بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ.
que é suficiente para uma pessoa ser considerada malfeitora ou pecadora, simplesmente por menosprezar outro irmão muçulmano. No hadith não veio menosprezar outro alim, veio outro irmão muçulmano. Se a pessoa está a cometer um pecado, nós como muçulmanos não devemos odiar aquela pessoa, temos de odiar aquela ação que ele está a fazer, o pecado. Então, meus queridos irmãos, o tempo já não nos permite, é um assunto que poderíamos continuar a falar durante muito tempo, é uma dor, esta foi uma dor. Nenhum de nós tem o direito, meus queridos irmãos. Resumindo, nenhum de nós tem o direito. Vamos deixar aquele assunto, os ulama's vão decidir. E se eles não decidirem também, o problema é com eles. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. No dia de Qiyamah, ninguém vai carregar o fardo de ninguém. Ninguém vai carregar ações de ninguém. Se os ulama's estão com problema, é com eles. Cada um olha por si, meus queridos irmãos. Aquele irmão se fez aí no dia seguinte, um dia antes. Deixou de ser seu irmão? Deixou de ser irmão muçulmano? Não. Rasulullah próprio disse, aquele de vós que viver depois de mim, vai ver ikhtilaf. Falou isso para sahabas. Nós estamos aproximadamente a 1400 anos depois dos sahabas. Não é possível nós não vermos ikhtilaf, meus queridos irmãos. Mas temos de respeitar. Diferença de opinião sempre vai existir. Que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe a nós, dignifique os ulamás, o Islã, tudo aquilo que tem a ver com din. Que Allah subhanahu wa ta'ala enalteça e honre estas coisas e nos dê hidayah também de fazer. Porque infelizmente não estamos a conseguir fazer, meus queridos irmãos. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.